mais uma vez, eu, professor Biel Albino, vou trazer uma explicação sobre legislação de trânsito e hoje o assunto é a sinalização vertical. O que é sinalização vertical? É considerado como uma sinalização suspensa, em pé, que são as placas. E as placas nós podemos ter na sinalização vertical, regulamentação, advertência e as placas indicativas. Nós temos então três conjuntos bem específicos. As placas de regulamentação, elas regulamentam, elas proíbem, elas restringem o uso da via e lembrar que se o condutor não respeita, ele será punido com infração. Então, algumas observações. Regulamento lembra regra. Regulamento lembra obediência. O condutor tem que obedecer às regras. E se ele não obedece às regras, o que acontece então? Ele é penalizado com as infrações de trânsito. Outra dica para vocês. Regulamentação começa com a letra R e mais ainda. Temos outra informação. Regulamentação, as placas têm um formato padrão. O formato padrão é circular. Exceto duas placas, que é a parada obrigatória, que tem o formato ortogonal, que tem 8 lados, e exceto também a de preferência, que ela tem 3 lados. Outra informação para vocês qual que é a cor predominante na sinalização vertical de regulamentação? As placas têm a cor vermelha. E a pergunta é, vermelho não é por acaso. Então, uma vez que, exemplo, se alguém avançar uma parada obrigatória, que vai estar no cruzamento, é bem provável que aconteça um acidente. E qual é a cor do machucado? É vermelho. Então, vermelho, gente, é o quê? É acidente, é perigo. Então, digo para vocês uma coisa, que o vermelho na placa de regulamentação não é à toa, é para que obrigue o condutor a obedecer. Outras dicas necessárias nas placas de regulamentação é a seguinte: toda vez que ele tiver uma placa de regulamentação, assim, vire à direita. Ela tem uma mensagem imperativa, dando ordem. Não é opcional, vire se quiser, não. Mas está falando, vire à direita. A mesma coisa para a parada obrigatória. Ela obriga o condutor a parar. Ele não tem opção de diminuir a velocidade, ele vai parar. Agora, já a de preferência, ela tem uma condição, dê a preferência. Muita gente acha que de a preferência tem que parar o carro. Não. Inicialmente, ele reduz a velocidade. Ele vai parar o veículo se cruzar com o outro. Então, essa é uma das dicas. Outras informações relacionadas às placas de regulamentação é, quando tiver alguma placa, tiver altura, alguma coisa, largura, alguma coisa. Vamos lembrar que vai ser máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida. Outra coisa, se a placa tiver um traço, significa que ela é o quê? Proibitiva. Se ela tiver 2x, ela vai ser proibida 2 vezes. Outra dica para vocês, quando as placas são proibitivas, tá assim, ela começa com proibido alguma coisa. Proibido o trânsito de veículos automotores. Ela vai ter um traço de proibição. E tem as outras placas, que são restritivas. Ou seja, você falou vire à esquerda, é vire à esquerda. Ou então, outra placa que diz para vocês, ela tem uma regulamentação específica. Lembrando que regulamentação é bem no local que eu tenho que obedecer. A parada obrigatória vai estar no local que eu tenho que obedecer. Ela vai estar naquele momento ali. Exemplo, a velocidade máxima permitida vai estar naquele local. Naquele local, a minha velocidade máxima é x. Eu não posso ultrapassar aquela velocidade, tenho que obedecer. E lembrar que se o condutor ultrapassa o limite de velocidade, ele vai ser punido com infração também. E vamos à informação. Exemplo, se ele tiver com a velocidade máxima permitida em até 20%,
ele comete uma infração de natureza média, 4 pontos. Se ele tiver na via com a velocidade superior a 20% até 50%, ele comete uma infração de natureza grave, 5 pontos. Ou se ele estiver ali na via com a velocidade superior a 50% da massa permitida, ele comete uma infração gravíssima. Detalhe, multiplica o valor da infração 3 vezes e ainda gera para ele suspensão do direito de dirigir. Vamos lá. Então, aqui para a gente tem as informações das placas de regulamentação. Muitas vezes, quando está fazendo um simulado, aí vamos falar assim, professor, por que não caiu a placa junto com o código? Como é simulado, muitas vezes é para você mesmo, aluno, possa lá consultar aquela plaquinha, né, aquele código. Mas no dia da prova, vai acontecer de cair o código sozinho, sem a placa? Não. Já teve situações mais específicas perguntando assim, a placa R1, ela significa, ou melhor, ela pertence a qual conjunto de placas? Aí beleza. Só que você fala assim, R1, aí eu não sei que placa que é essa. Está lá a resposta. O conjunto de placas é placas de advertência, placas indicativas, serviços auxiliares ou placas de regulamentação. Vai a dica. Não começa com R. Então, se começa com R, então o conjunto de placas é de regulamentação. E tem mais para vocês outra informação, né? Que são as placas que vai ter uma legenda. Exemplo, tem a placa de estacionamento regulamentado. E fala para vocês também só, o estacionamento regulamentado vai ser no horário de 8 da manhã até as 20 da noite, de segunda a sexta. Então, essa placa, por exemplo, se eu perguntar para vocês, que tipo de placa que é essa? Qual o nome dela? Muita gente marcaria que se é estacionamento regulamentado, seria esse nome, mas não é. Na realidade, ele vai colocar o quê? É uma placa de informação complementar de regulamentação. Beleza, toma cuidado, porque a pegadinha é qual o nome da placa. Em vez de marcar estacionamento regulamentado, marcar então placa de informação complementar de regulamentação. Então aqui algumas informações. Ah, professor, eu tenho uma dúvida. Como que eu faço para decorar as placas de regulamentação? Uma dica, você pode estar lendo hoje umas 2 placas e faz a memorização, tenta novamente amanhã, vai lendo aos pouquinhos. E depois pede para alguém, né, mostrar para vocês as plaquinhas, para estar fazendo ali uma verificação, se vocês decoraram. Aí que a pessoa vai te mostrar para vocês a legenda sem o nome das plaquinhas. E você vai ver se você está decorando ou não. Beleza? Essa é uma dica para vocês sobre as placas verticais de regulamentação. Outra dica para vocês são as placas verticais de advertência. Advertências são representadas na cor amarela. Começa com a letra A. A advertência não te obriga a obedecer. A advertência está falando o quê? Adverte o condutor a existência do perigo à frente. É necessário, então, que quando ele vê qualquer placa de advertência, ele está sendo advertido, alertado à existência do perigo à frente. Em detalhes para vocês, as placas de advertência, elas serão informadas para a gente que tem qual formato? Formato padrão. O formato padrão é quadrado. E qual que é a cor, né, que predomina nas placas de advertência? É a cor amarela. Amarela alerta, adverte o condutor à existência do perigo à frente. É claro que também temos outros formatos além da quadrada, que é o formato retangular e o formato em cruz.
Toda vez que vocês estiverem lendo uma placa de advertência, vão lembrar que a existência do perigo à frente, ela sempre vai estar antecedendo as placas de regulamentação. Regulamentação, elas obrigam a obedecer, não é isso? Então, a advertência, ela vai estar alertando a existência de um perigo à frente, e regulamentação, ela já está te obrigando a obedecer. Vamos lá. Placa de advertência, existe alguma placa de cor diferenciada? Tem. As placas de obras, elas têm a cor laranja. Placas laranjadas são placas de obra. Placas de uso temporário. Acabou a obra, tira-se a placa de uso temporário, que é de obras. Outra dica para vocês: quando tiver placas, quando tivesse altura, largura, né, não vai ser igual de regulamentação, já vai ser o quê? Largura limitada, altura limitada. E lembrar, se você encontrar alguma placa amarela no trânsito que não tenha dentro da classificação da sinalização, mas qualquer placa existente, sendo amarela ou sendo laranjada, está dizendo para você que é um alerta à frente, um perigo à frente, a natureza, um perigo à frente. Essa informação para vocês das placas de advertência também tem as legendas. Então, se você encontra alguma legenda, né, de cor amarela, está lá a placa de advertência e tem uma mensagem. Se tiver essa mensagem, ela também é uma informação que complementar. Essa vai a dica para vocês. Então, nós falamos então sobre as placas verticais, que são de regulamentação, e tem também as placas que são de advertência. Para fechar a sinalização vertical, temos também a sinalização considerada como indicativas. Indicativas têm a função, ela é meramente informativa ou educativa. E dentro dessas placas que são indicativas, nós temos o conjunto das placas que são educativas, que elas têm o formato retangular, fundo branco, e os dizeres das letras são pretos. Elas vão ter as mensagens, né, educativas. Exemplo: se beber, não dirija, né? Só ultrapasse com segurança. São mensagens com caráter educativo. Além das placas educativas, temos também as placas de identificação. As placas de identificação, elas têm para vocês duas informações bem específicas. Eu tenho as placas que elas são de localização, tem as placas que são de orientação e destino. E a pergunta é simples: qual é a cor das placas de localização? Localização, elas são na cor azul e branca. Um exemplo que eu gosto de passar para vocês é: vocês já imaginaram, já viram, né, o endereço de uma rua ou de uma avenida? A plaquinha do endereço, localizando aquele endereço, tem um fundo azul e a letra branca. Então, quando é uma placa de localização especificamente falando, ela vai ter a cor azul no fundo e branco com letras, né, identificando a localização. Especificamente falando, tem uma sinalização que ela é conhecida como marcos quilométricos. E a pergunta é: o que são os marcos quilométricos? Você encontra na rodovia uma plaquinha lá, quilômetro 540 AMG 262, né? O que significa isso? Quando eu faço essa pergunta na sala, a gente fala que é para poder indicar qual a distância que ele vai estar chegando num certo local. Não é. A gente está falando de placas de localização, não é isso? Então está ali para localizar. Por exemplo, o carro quebrou, houve um acidente. Então vai falar assim: ó, onde que você está? Estou no quilômetro tal, na rodovia tal. Então, para poder chegar ao socorro ali rapidamente.
Agora, existe também umas outras informações, né, das placas de identificação, que são placas de divisa, né, de município. Está saindo de Belo Horizonte, está indo para Nova Lima, tem lá para vocês, Belo Horizonte, Nova Lima. A placa também está localizando a divisa, né, de um município com outro. Temos também, pessoal, outra questão, também a placa de identificação, só que ela tem a cor branca, fundo branco, né, e as letras pretas. É identificado em forma de brasão. Então, isso aí posso encontrar tanto em divisa de rodovias estaduais ou federais, e até mesmo divisa de países, como a placa pan-americana. Ela tem um formato de padrão. O formato padrão é um brasão, né? Então, esse brasão vai ser diferenciado. A pergunta é, o formato da placa que tem um brasão vai ser identificado de cor, fundo branco e letras pretas. Parece com as placas educativas. A educativa que muda aqui, o formato não é em brasão, né? O formato vai ser o quê? Vai ser retangular, é diferente. Temos também, pessoal, outra placa de identificação, que é identificado para a gente como placas de orientação e distância. E qual que é a cor que eu identifico nas placas de orientação e distância? São as placas verde e branca. Ou seja, está orientando para vocês onde que é a distância do local X, né? Ou então para você onde que você vai se direcionar para chegar a um certo local. Exemplo, tem placas de orientação à distância que falam assim, eu estou indo para o Rio de Janeiro, então eu vou saber que eu vou estar percorrendo uma distância ainda de 500 quilômetros. Então a pergunta é, qual é a cor da placa de identificação de orientação e distância? Ela vai ser a cor, então, verde e branca. Beleza aí? Agora, seguindo mais informações, nós temos também, dentro das placas indicativas, placas que são de serviços auxiliares. Placas de serviços auxiliares, elas são encontradas geralmente nas vias rurais, onde o serviço é escasso. Por que escasso? Porque a gente custa encontrar o serviço. Então, exemplo, quando vocês estiverem estudando as placas de serviços auxiliares, a dica para vocês é, ou elas iniciam com área de alguma coisa, ou serviço de alguma coisa, ou então o próprio local do serviço que vocês estão procurando. Exemplo, essa aqui, olha, percebe-se que ela tem uma cor diferenciada, né? Ela tem um formato retangular, tem a cor azul, e especificamente aqui ela também tem uma cor vermelha, que o nome dela é chamado Pronto Socorro, bem específica. Então, toma cuidado que quando pergunta na prova, o pessoal responde assim, ó, qual o nome dessa placa? Quando a gente falaria hospitais, então estaria errado. Serviço de saúde, também não estaria errado. Mas o nome correto mesmo é Pronto Socorro. É o local onde vai fazer o pronto atendimento das pessoas. Mas muitas vezes, né, quando tem um acidente, é difícil encontrar um local como esse. Entre outros também, temos esse outro serviço, né? Muita gente, quando eu faço essa pergunta, eles falam assim, posto de combustível, a 1 quilômetro. Na realidade, o nome dela não é o nome, né, do que você está fazendo ali, mas sim o que é que o condutor vai estar fazendo, o que é que ele vai estar ali no posto abastecendo. Então, vai fazer um abastecimento de combustível, mas o nome dela é o quê? Abastecimento, beleza? É uma placa de serviço auxiliar. É onde que ele vai estar
verificando. Geralmente precisa fazer um abastecimento, mas está distante do local. O certo é que antes de entrar na reserva do combustível, ele já procure abastecer. A dica para vocês, gente, é que nós temos várias placas de serviços auxiliares. Algumas placas, elas não são cobradas especificamente falando. Quando a gente estuda aqui na sala, muita gente fala assim, professor, as placas de serviços auxiliares são mais fáceis de decorar, porque elas são uma quantidade menor. Nós também temos, para poder fechar as placas indicativas, placas de atrativos turísticos. Essas placas, elas são da cor marrom. Então, eu posso encontrar ela tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais. São placas, né, que elas vão ter, falando assim, ó, o atrativo turístico X, você vai encontrar ali. Ou seja, é uma placa de informação para vocês. Exemplo, você está indo para a praia, então, ali vai falar para você, praia a tantos quilômetros. Ela é uma placa de informação turística, entre outras. Então, aqui fica para vocês as informações referentes à sinalização vertical. Recapitulando, então, nós temos as placas verticais, que é o conjunto de regulamentação, advertência e as placas indicativas. Beleza. Fica aqui mais uma dica do professor Adriano Alvino, né? Qualquer dúvida, quando estiver escrevendo no canal aí, faça seus comentários, deixe para mim uma pergunta, eu estarei respondendo para vocês, né? Beleza? Até a próxima.